Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz dia, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 16 de março, a lição 11, ela tem como título Ninguém poderá comprar nem vender. A lição de hoje ela está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 13, do versículos 11 até 17. E aqui nós vemos um retrato de uma imagem dolorosa do mundo antes da segunda vinda do Senhor Jesus, onde o cristão ele não poderá nem comprar e nem vender. E a Bíblia, em Daniel capítulo 12, nos revela a mais clara verdade de que como estará este mundo de pecado, de maldade, e que isso tem uma data de vencimento, né? Principalmente quando se aproxima a volta de Jesus, onde Miguel, Jesus, o comandante dos exércitos do céu, virá não mais para declarar a sentença sobre uma nação que escravizou o povo de Israel, mas a sentença para toda a terra. E toda criatura tem ouvido falar através de Deus, ou seja, o Senhor Jesus, Rei dos Reis, e que todo o céu e toda a boca do Senhor tem avisado e falado com palavras definitivas para todos, onde ele diz: continue o injusto fazendo a injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se, que está em Apocalipse 22, versículo 11. E mesmo diante de todos esses alertas de Deus, os pecadores então andarão de mar a mar e do norte até o oriente, e correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, e não a acharão, que está lá em Amós, capítulo 8, versículo 12. Porque tudo isto está devido à iniquidade do mundo, das pessoas, que o Espírito de Deus se retira desse mundo. E haverá um tempo assim de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até naquele tempo, diz Daniel capítulo 12, versículo 1. E o tempo que o profeta Daniel fala deve ser horrível, muito ruim. Ele é conhecido, intitulado de O Tempo do Fim. E Daniel, é claro, e ele explica muito bem que todos podem entender perfeitamente, onde tudo que pela maldade do ser humano tem que se dar um basta, tem que se dar um fim. E nós estamos vendo nos dias de hoje a iniquidade tomando conta do mundo. E o livro de Apocalipse, no capítulo 13, ele aponta que tempos muito preocupantes ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo, e que está próximo, que está breve. Por isso que, para nós entendermos bem acerca do livro de Apocalipse 13, é bom compreendermos e muito bem as profecias apocalípticas, que estão intimamente relacionadas com as profecias de Daniel, que é uma luz de um para com o outro, um livro para com outro livro. Em resumo, Apocalipse 13 é um texto simbólico e profético que faz uma menção de duas bestas, sendo uma se relacionando com a outra, se unindo as duas bestas, a besta que emerge do mar e a outra profecia, que quer dizer que a outra besta que emerge da terra,
tendo em vista que a palavra besta, né, em profecias, ela quer dizer poder religioso, econômico e político, que se unirão e tentarão dominar o mundo de todas as formas, né? E a união dessas duas bestas farão pressão religiosa e política sobre os fiéis de Cristo, ou seja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, que fala em Apocalipse 14, versículo 21. Essas pessoas são aqueles perseverantes, né? São aqueles santos, os que estão sinceros. E quanto mais dinheiro tenho, mais participarão e terão neste mundo. E o Papa declarou em abril de 2022 que a crise financeira mundial demonstrou a fragilidade do sistema econômico atual e das instituições e elas conectadas. E aí você vê a necessidade, né, da união das bestas, né, não só pelos fatores econômicos e muito mais pelo espiritual. E para o Papa, ele ainda conclui, né, nessa carta dele, que os fatores econômicos é um erro considerar que o mercado é capaz de se autorregular sem a necessidade de uma intervenção pública dos poderes, sem referências internacionais. Aqui, essas ações que as duas bestas farão no mundo é o domínio total, e se nós não adequarmos, né, a eles, nós seremos perseguidos e não poderemos comprar e nem vender. E a lição dessa semana nos leva a refletir sobre os tempos difíceis, né, que está aumentando a cada dia, mais próximos da volta de Jesus. Quando nós ouvimos pelas profecias que não poderemos comprar e nem vender, é assombroso para todos, né, que estão dispostos a se manterem fiéis a Cristo e não obedecerem determinações desta besta. E para nos preparar para esse momento e nós nos instruirmos, a palavra de Deus ela é muito importante, porque nos instrui de como nós devemos proceder. E que nós temos que saber que aqui nós somos peregrinos e nós não somos escravos do dinheiro, e muito menos que esse mundo do pecado oferece para todos nós. E por isto, ao lermos essas profecias, nós temos que nos preparar agora, já, e buscar o entendimento na palavra de Deus, uma comunhão diária, sendo batizados, né, pelo poder do Espírito Santo todas as manhãs, e nos consagrarmos ao Senhor, porque assim nós receberemos a ordem de Deus para nós abandonarmos tudo por fé e confiança em suas determinações no momento correto, e que essas determinações da besta não sejam um problema para nós. O ponto principal para todo cristão é temer, respeitar a Deus e obedecer os seus estatutos e mandamentos, observando e seguindo o povo de Deus como era nos tempos de Daniel. No passado, que eles eram fiéis ao Senhor, entregavam os dízimos e ofertas corretamente, com uma forma de demonstrar total confiança em Deus e lembrar que tudo que nós temos, sejam carros, casas, fazendas ou dinheiro, tudo é passageiro e ficarão nesse mundo, e que nós temos que acumular tesouros lá no céu, tendo um relacionamento confiante e fiel a Deus. E por isso que da importância de nós devolvermos o dízimo, e tudo isso nós devemos ser corretos, né? Sermos fiéis, né? Ao conduzir a nossa vida aqui, e acima de tudo ter um temor ao Senhor. E que todos lembram
e que as pessoas que são fiéis a Deus, que possam se lembrar que é um lugar de descanso e banquete preparado para todos os que lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus, que fala em Apocalipse 7,14. E nós estaremos sempre, né, em busca ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, edificando a nossa vida sobre a rocha que é Cristo, e de modo algum nós erraremos o caminho. Que está lá em Isaías, capítulo 35, versículo 8. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor, para que ouçam a voz de Deus, para saírem dessa Babilônia que se encontra neste mundo. Aceita Jesus como Salvador, porque aqui nós somos peregrinos rumo a um descanso. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Ele, Jesus, vai te levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais sofrimento, mais perseguições. É um lugar de paz. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.